Sempre não, é só às vezes. Vamos lá? Você tá com a luz de fazer bagulho? É aqui embaixo. Senão não deu. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Ó, cuidado com o que vocês falam aí, tá gravando. Professor, você já viu essas emoções? Algumas. Tem umas que dão fala mal concentrado e pá. Qual que é o seu nome com alto? Vamos, pessoal. Retomando. Bárbara. Tá, então, ó, só retomando o que a gente tinha feito até ontem. Pedro, senta. Então, o que a gente tinha feito até ontem era criar a janela. Parou. Hã? Não, do nada ele parou, começou a funcionar. Tá bom. Não reclama. De BIOS também acho. Então, ó, a gente já tinha criado essa janela. Hã? Era essa sim, hã? Beleza? E já tinha implementado o botão sair. Dúvida com o que a gente já tinha feito? O quê? Não. Ah, tá. As falhas. Ok, então agora a gente vai implementar. Agora a gente vai implementar o outro ouvinte, o ouvinte do botão calcular. Oi. Tem. Melhorou? Tá, agora a gente vai implementar o ouvinte do botão calcular. Então a mesma ideia. Oi. Não dá por conta desse cabo aqui, ó. Mas eu vou verificar depois se eles não providenciam de alguma forma. Tá, então seguindo. Aí ficou bom pra dormir, hein? Tá. Então aí, eu vou criar... Não, pode deixar. Vou criar agora a outra classe. Vou até copiar. Essa calculadora faz tudo ou é só soma? Por enquanto ela só vai somar. Daqui a pouquinho que ela vai fazer tudo. Tudo assim, as 4 operações básicas. Aham. Eu ia falar alguma coisa. Ah, é que o número lá tá até 50 bugado. O número? Você vai ver. Beleza? Tá, então vamos seguindo. O que a gente tem que fazer aqui? Na hora em que o usuário clicar em calcular, eu tenho que pegar os números que ele digitou nas duas caixas de texto, somar eles e mostrar uma mensagem na tela. Ok? Olha o texto lá dentro. Ah, aumentar a janela não aumenta. Zoom? Na janela? Ah, dá pra fazer assim, ó. Não era, a intenção não era ser tanto. Aí. Beleza? Mas o número, aqui, acredite, tem um 5 e tem um 9. Tá, mas beleza, só pra gente entender o objetivo. Vamos lá. O usuário vai digitar dois números, vai clicar em calcular, tenho que somar os dois números e mostrar na tela. Alguém lembra como que faz isso? Somar os dois números e mostrar o resultado. De qualquer forma. Qualquer lugar. Mostrando. Pode ser no System Out. E aí? É o que... É isso aí, ó. Então o que o Lucas sugeriu? A gente precisa de alguma forma, presta atenção, ô Gustavo e Pedro. A gente tem que de alguma forma pegar o valor que está contido dentro dessa caixa de texto, o valor que está contido nessa daqui. A gente vai pegar essa informação com que tipo? Em que forma? String. Então aí depois a gente vai ter que converter, calcular e mostrar o resultado na tela. Beleza? Tá, então a hora que ele clicar aqui, eu tenho que cair nesse método do ActionPerformer. Como que eu faço para isso acontecer? Só para eu testar e aparecer clicou. Como que eu faço para ele clicar aqui em calcular e aparecer clicou ali na tela preta? Eu vou ter que vir aqui no botão que eu criei, o calcular, fazer o quê? O que você quer fazer? Eu quero só que na hora que ele clica aqui apareça clicou, calculou, qualquer coisa. Não, o System Out, ó, vamos lá, vocês estão desfocados. O System Out está aqui já.
Você quer abrir uma outra janela? Não, eu só quero que na hora que ele clique aqui em calcular, apareça lá assim, ó, clicou. Tenho que criar, vamos lá, por partes, esse é um passo. A Júlia disse que eu tenho que criar um objeto do ouvinte. Ok, então vou criar um objeto do ouvinte do botão calcular. Já criei. Ouvinte do botão calcular. Criei. E agora? Agora tem Tá, deixa eu só pegar a sugestão do Gustavo. O Gustavo sugeriu que eu colocasse assim, ó, o.actionPerformed. Isso daqui, de fato, ele até mostraria a mensagem pra gente. Não, Gustavo, o problema é o seguinte, ó. Se eu chamar esse método aqui, do jeito que você está propondo, como ele tem um parâmetro, eu vou passar nulo, por exemplo, tá? Ok, ó, então meu método... Pessoal, o método é actionPerformed e recebe um parâmetro. Beleza? Aqui você está chamando diretamente por esse método. Beleza? Tá, isso daqui, se a gente não errou nada, até vai compilar. Só que ele não vai produzir aquilo que a gente precisava. Na hora em que eu iniciar, apareceu o clicou aqui. Por quê? Então, seguindo o fluxo. Seguindo o fluxo. Olha, ele começou aqui na main, vai criar a janela, e aí ele vai passar por esse action performance aqui, e nesse momento vai executar o clicou. Que não é o que a gente queria. Só na hora que ele clicar. Dá um nome pro botão, põe o botão dentro de um objeto. É isso aí. Então, ó, o Lucas propõe a gente dar um nome. Na verdade, criar uma variável de referência para esse objeto do botão. Botão calcular. Botão calcular recebe isso daqui, né? E agora eu associo o meu botão com o ouvinte. Então, botão calcular, ponto .add action listener. E agora eu passo o ó. Isso daqui sai daqui. Ele vai executar esse método, uma invocação desse método. Entendeu? Ia aparecer uma a mais do que os cliques que você deu. Por quê? É que isso foi muito professor de matemática. Ah, entendi. Tipo, montou uma fórmula já, né? É, tipo, não, tá errado. Como que é? Aqui, só tem um system out lá dentro. Isso. Então agora, ó, executei lindamente, ok? Não faço ideia. Aham. Beleza? Até aqui, dúvida? Não? Tá, então como que eu faço agora para de fato fazer a soma e mostrar na tela? Seja na tela preta ou com uma janelinha bonitinha. Aqui dentro eu faço o quê? Tem que pegar o... Na hora em que ele clicar, presta atenção, Gustavo, na hora em que ele clicar, eu tenho que ir lá no campo correspondente e pegar o texto dele. Beleza? Para a gente pegar o texto do campo, o objeto do campo corresponde a um objeto da classe JTextField, isso a gente viu ontem. Beleza? Esse objeto ele tem um método chamado getText, que retorna, no momento em que ele foi chamado, qual que é o texto que existe dentro desse campo. Ou seja, é aqui dentro que eu tenho, de alguma forma, que chamar o método desse objeto. Beleza? Tá, então como que eu vou fazer agora, hein? Agora zicou. Ó, eu preciso de alguma forma chamar o método getText desse objeto aqui. Só que lá na outra classe. Ah, tem que... Eu vou criar uma variável de referência para ele. JTextField, campo, primeiro número aqui, campo, número 1. Ou pode passar pelo... Isso, aham. Ah. Mas é o que a gente fez, ó. Poderia. Mas é que eu não entendi o que ele falou, mas vamos lá. Fazer isso, essa linha que você fez. Não, não. Declaração de variáveis aqui dentro não, pode atribuição. Aqui dentro, JTextField? Não, não rola. A declaração ela tem que ser em linha separada. Mas faz sentido, tipo assim, juntar tudo, só que ele não compila. É, eu não sei se eu entendi o que vocês estão querendo. Você queria pegar... É, colocar... Ah, não, aqui não. Igual a gente faz no for, por exemplo.
Não, aqui não. Beleza? Então, ó, eu... Por quê? Mas não faz sentido isso. é uma restrição de sintaxe. Então, mas... Eu também não vejo uma razão para Porque, ele... tipo, se ele cria um new ali, um objeto... Eu suponho que não seja possível pela questão de escopo. No caso do for, por exemplo, eu crio uma variável aqui dentro do for que ela é vista dentro desse for, né? Suponho que... não sei, o Java não quis. Aceita que dói muito. É. Beleza? Tá, então declarei. Aqui eu vou atribuir campo número 1 a esse objeto, campo número 1. Ok? Tá, agora o que eu vou fazer? A Amanda sugere eu passar isso pelo construtor. É a única possibilidade? Não. É só pra gente não se limitar. Tá? Você tem várias formas de compartilhar essa referência aqui com a outra classe, com outro objeto. Uma possibilidade é o quê? Ó? É eu vir aqui nessa classe, criar. Eu vou usar essa sua sugestão também. Criar aqui um campo número 1 também. Beleza? Concorda que se eu criei um campo número 1 aqui, esse campo número 1 vai ser visível aqui também? Ok. Só que o objeto que ele referencia é o mesmo objeto que essa variável aqui referencia? Não. Então o que eu vou fazer? Depois que eu criar o meu objeto, eu posso vir aqui e colocar o.campo número 1 recebe o quê? Campo número 1. Alguém não entendeu isso daqui? De volta, ó. Eu vou mudar os nomes para ficar um pouco mais claro. Não. Ó, criei um atributo. Vamos por partes. Ó, vou criar um atributo dentro da classe ouvinte do botão calcular. Ou seja, cada objeto de ouvinte do botão calcular vai ter esse atributo exclusivo. Beleza? Então aqui, eu vou chamar isso aqui para não confundir, de C número 1. Em vez de campo número 1. Por quê? Porque eu quis assim. Beleza? Então isso aqui é uma variável JTextField que eu posso utilizar ela aqui dentro. Até aí, beleza, Murilo? Tá, então eu tenho uma variável chamada C número 1, do tipo JTextField, e tenho outra variável chamada campo número 1, que aponta para o objeto que de fato eu quero manipular. Ok? Tá, se eu utilizar esse C número 1 aqui, ele não tem nada a ver com esse campo número 1 que está aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer lá para o meu objeto que está ouvindo o botão que esse campo C número 1 dele aponta para o mesmo objeto que essa variável campo número 1 também aponta. Como que eu faço isso? Criei o meu objeto. Coloquei em O. Então O ponto o quê? C número 1 igual campo número 1. Então agora as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Murilo? Mesmo? Ok? Tá, então aqui na hora da construção da minha janela, ele já configurou isso daí. Na hora em que o botão for clicado, eu posso vir aqui só para a gente testar e ver se funcionou. Vou colocar systemout.println C número 1.getText. Beleza? Só para ver se funcionou. Ah, tem, mas minha máquina não está colaborando. Então, ó, vou colocar aqui o texto Bárbara. Aí, calcular. Agora eu vou colocar aqui Lucas. Beleza? Então, ó, pegando a informação, ele já está. Daí você só deu um exemplo só, né? Não, a gente está indo passo a passo. Não vai somar nome, não. Ok? Tipo, soma Bárbara com Lucas, quanto que dá, né? Tá. Então, seguindo, ó. Aqui a gente já... O método getText retorna um texto. Ok? Então eu vou criar aqui uma variável texto1 e vou armazenar esse valor do campo 1. Ok? A mesma coisa eu vou ter que fazer agora com o campo 2, concorda? Então eu vou criar aqui uma variável C número 2. Beleza?
Aqui eu vou compartilhar essa variável, então é campo número 1, campo número 2. Campo número 2 igual, ok? E ó, C número 2, campo número 2. Isso, Dúvida aqui? Não, tá, então agora vamos para as outras possibilidades. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez até agora, só que fazendo de outra forma. Ok? Só pra gente ir explorando. A sugestão do Denison era o quê? Em vez de eu criar esse negócio aqui, o que eu faria? Eu vou apagar isso daqui e vou dizer, se não for isso, depois você me fala, tá? E vou dizer que esses meus dois campos aqui, campo número 1 e campo número 2, eles são estáticos. Beleza? Tá, o que eu consigo agora fazer? Ó? Criei ele como estático, na hora em que o método foi criado, passei por aqui, configurei essa variável campo número 1 e campo número 2. E agora, como que eu consigo obter essa informação aqui? Só pega a classe. Nome da classe, toda informação estática é acessada como nome da classe, interface gráfica, ponto campo número 1, ponto getText. Dentro de outra classe não tem como. Tá? Se a gente estivesse dentro dessa classe aqui, eu poderia pegar diretamente. Diga, Guilherme. Volta. Era essa a sugestão? Foi? Tá, e a outra possibilidade, que foi a que a Amanda sugeriu, é quase a mesma coisa que essa, então cria os campos aqui, beleza? Mas em vez de eu configurar ele lá manualmente, o 20.campo número 1 igual a campo número 1, eu vou definir ele como privado aqui e passar essas informações pelo construtor da minha classe. Então aqui vai ser o 20 do botão calcular, passando JTextField C1, JTextField C2, C número 1 igual a C1, C número 2 igual a C2. O que mudaria? Mudaria que agora, em vez de eu passar ele dessa forma, O.C número 1 igual a campo número 1, eu já passo esses dois campos no construtor. Então aqui, campo número 1, vírgula, campo número 2. Qual que tá... Mas você entendeu o porquê do erro. Não, ele dá erro quando tô ali. Estranho. Sei lá, tipo, ele meio que entende que acaba essa linha e embaixo é outra linha. Tipo, em cima não tem ponto e vírgula. Eu entendi o que você falou, mas é estranho dentro do Java, isso. Não erro na compilação. Ou erro no... Aparece a mensagem de compilação. De a luzinha com erro, sabe? É, estranho. Alguma coisa, erro de escrita. Depois, se acontecer, você me mostra que a gente vê junto. Ok? Qual que é a mais certa? Todas são certas. Vai depender do que você quer com o seu programa. Beleza? Só lembrando que a estratégia do Denison de colocar estático aqui, ela funciona. Porém, se eu fosse criar duas janelas iguais aqui, ela funcionaria? Quero criar duas janelas de soma. Beleza? Aí a gente teria esse problema, né? Porque eu ou teria que criar mais outros dois aqui, beleza? Ou, que seria, eu acho que o que eu faria, para cada um dos ouvintes eu dizer quem que é o campo que ele escuta. Ó, se eu fosse criar uma outra janela, eu teria que repetir isso daqui tudo para uma janela 2, né? Aí o que eu faria? O que mudaria seria aqui, ó. Lá no meu ouvinte, na hora que eu for criar ele, aqui eu passaria campo número 1 e campo número 2. Lá no outro, campo 3 e campo 4. O próprio ouvinte vai saber qual que são os dois campos que ele tem que olhar na hora em que ele for clicado. Beleza? Mas eu pensei que não no mesmo coisa. E as outras duas estáticas? Não tá na outra classe? Não, aí não vai ter estática, aí vai ter só de instância como a gente fez aqui. É. Não, era só para ilustrar que se a gente estivesse fazendo com estático, como é que a gente ia resolver esse problema? Ó, vamos simular que agora eu tenho duas janelas, tá? Imagina que eu estou criando o ouvinte da segunda janela. Estou usando a estratégia estática do Denison. Ah, tá. Vou voltar a declarar ele aqui. Public static
JTextField, campo número 1, campo número 2. Tá aí, beleza? Criei aqui os dois, ó. Aqui embaixo eu atribuo valores a eles, certo? Tá, agora imagina que eu já criei a segunda janela e vou criar o ouvinte para o botão calcular dessa segunda janela. Ok? Como que você faria? Antes de você falar, eu vou ajustar esse código aqui para o modo como o Denison sugeriu. Isso daqui tudo apaga. E aqui fica interface gráfica ponto campo número 1 ponto getText. Tá aí, tudo bem? Beleza. Como que você agora ajustaria, como que você criaria o ouvinte para os outros dois botões? Os outros dois campos, perdão. Mesma coisa. Ouvinte do botão calcular. New ouvinte do botão calcular. E passaria ele lá para o meu botão. Outro botão, ponto action listener, C. Podia ser o mesmo, né? Então, mas esse que é o problema, ó. Da forma como o Denison sugeriu, quais são os campos que ele sempre vai olhar? Campo número 1 e campo número 2. Como que ele vai saber quando que ele tem que olhar no campo 3 e no campo 4? Ah, sim, eu teria que criar uma outra classe, ouvinte do botão calcular 2. Não entendeu? Ó, vou voltar da forma inicial, ok? E vou dar solução para o problema dos dois casos. Vamos lá. Voltando aqui. Não, não tem problema. Hã? Nada. Tá, ó. Então criei aqui o botão. Entendido? Até aqui? Beleza. Agora eu vou criar uma outra classe, igual, uma outra janela, igualzinha. Vai ter também dois campos, ok? E vai ter lá dois botões, calcular e sair. Vou abreviar. Vou imaginar que eu estou criando o segundo botão, calcular 2. Calcular. Só que da outra janela, são duas janelas distintas, ok? Beleza. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o ouvinte para esse botão. Aqui eu colocaria, tem os outros campos, né? Que no caso vai ser campo número 3, que é da outra janela, campo número 4. Não, do jeito que está aqui. Aí, C número 1 igual a campo número 3. Ah, o que você tá fazendo? Ok? C número 2 igual a campo número 4. Não, fala se não entendeu, fala. Ó, quem que é C número 1? Dentro do ouvinte é o campo que ele vai olhar aqui na hora em que ele for clicado. Ok? Então, o primeiro valor que ele vai pegar, ele vai buscar em C número 1. Então, para a primeira janela, C número 1 é o campo número 1. Para a segunda janela, C número 1 é qual? É o campo número 3. Beleza? Tá, então por isso que a gente configurou aqui, ó. C número 1, campo 3. C número 2, campo número 4. E aí adicionaria ao botão. Botão calcular 2, add action listener, C. Aí, beleza? Então a gente deu solução para as duas janelas, considerando essa proposta. Funcionando Agora eu vou... ao mesmo tempo. Isso, usei o mesmo ouvinte, a mesma classe ouvinte. Agora eu vou voltar e pegar a estratégia do Denison, que é aqui, ó, colocar ele como estático. Beleza? Tá, coloquei campo número 1 e campo número 2. Aqui vai mudar, vai ser interface gráfica ponto campo número 1. Isso aqui não existe mais. Beleza? Tá, e agora, como é que eu vou fazer Tem que... nesse primeiro ouvinte? Esse campo aqui vai sair, né? Beleza. E aqui embaixo? Também vai sair. Ok? Mas você concorda que na hora que ele clicasse no botão calcular da segunda janela, ele teria que olhar o campo número 3, né? No nosso caso aqui agora, ele está olhando sempre em qual campo? Número 1. Você não vai conseguir dar solução para os dois casos utilizando essa proposta. Tem que criar outra.
Mas então, mas mesmo que eu criasse várias strings, ó, você sugere eu fazer assim, né? Campo número 2, 3 e 4. Certo. A cada vez que esse método for executado, ele tem que somar quantos números? 2. Como que ele vai saber se ele tem que somar o 1 com o 2 ou o 3 com o 4? Não vai saber. Entendeu? Beleza? Então voltando, que eu já me perdi todo aqui. Vamos lá, C número 1, public, JTextField, C número 1, Nossa. O.C número 1 igual a campo número 1, campo número 2, você apaga e vocês dois vêm pra cá. C número 1. Beleza. Então já consegui pegar o campo do número 1, vou pegar agora o campo do número 2. Até aqui, dúvida? Beleza? Tá. Tem o texto 1 e tem o texto 2. Eu tenho que fazer a soma desses números e mostrar o resultado na tela. Eu vou ter que converter eles, né? Pode ser para int. Para converter, eu uso a classe integer. Só relembrando, essa classe integer, vocês supõem que ela está em qual pacote? Java.lang. Por quê? Porque tem uma cara de lente. Não, é porque a gente não está importando. Lembrou? Ó, de volta. Para eu utilizar esse JTextField aqui, quais dessas linhas foram necessárias? Para isso daqui compilar? Swing. Essa daqui. O swing. E por que eu precisei importar isso daqui? Porque ela não é da Lang. Porque ela não está na Lang nem no pacote em que eu tô. Ah. Ok? Ela pertence ao pacote javax.swing. Beleza? E a classe integer, se você for observar, eu vou utilizar ela e ela vai compilar, sem importar em nada. Por quê? Porque ela está dentro do pacote JavaLang, que a gente viu lá em 1900 bolinha. Beleza? Então tem que ir lembrando, tá usando tudo. Tá, então agora eu vou colocar aqui num1, int num1 igual, fumadão. Integer, parseInt. Esse método parseInt, ele é estático ou de instância? Estático, porque eu estou chamando pela classe. Yeah. Texto 1, num2, texto 2. Deixa eu colocar aí. Agora, resultado num1 mais num2. Systemout, respondo. Systemout, println, resultado. Se eu tiver uma letra na string delete, ele Vai disparar a exceção. Já coloca um... Então, ó, 45 com... Opa, Aí, 45 não pode. Falou 45, diz que tem que pôr 13 também. Beleza? Somou, ok? Entre certo. Ah. Poderia ser, mas eu vou mostrar ele numa JOptionPay. Ah. Só pra gente entender o porquê do set location relative to null, lembra? Nossa. 2 anos pra falar. Nossa. Como que era que eu ia perguntar? Hã? Desculpa, não entendi essa pergunta. que não limpe a tela, tipo uma calculadora. Ah. Coloca 10 mais 20, escreve 10, aí quando você aperta mais, não limpe a tela, entende? 10 mais 20, aí ele calcula tudo isso. Não, a gente faz. Porque tipo, se ele mandar Tem que pegar o texto, já vai ter o excluir 10, esse entende? Precisa pegar, mas sem excluir. Você não quer excluir só os cenários? Não, tipo, eu quero deixar tudo lá e fazer igual. Ah, tá. Não, eu não entendi. Ele quer, tipo, porque, por exemplo, se a pessoa digitar 10 mais 20, vai ser uma string. Só que essa string vai ser a mesma coisa se você colocasse
como uma operação, sabe? 10 mais 20. Ah, ele quer colocar tudo no... Ah, entendi. Tudo num campo só. Mas se conversar igual, ele aparece. Dá, só vai dar um trabalhão pra gente, mas dá. Tem que tirar, né? Aí tem que ler aquela string, achar onde tem mais, porque depois pode ter parênteses também, né? É uma loucura. Mas dá. Vai depender da nossa cabecinha. Só de trabalho pra você. Ok? Tá, então seguindo, ó. Ele já tá funcionando, só que ele tá mostrando a resposta aqui na tela preta. Depois, da nossa também, faz Numa caixinha a gente faz, tá? Então, ó. Como que eu faço pra mostrar isso daqui numa mensagem de uma janelinha? A gente vai chamar aquele tal da classe JOptionPane, que ela é do pacote JavaScript Swing, então eu não vou precisar importar mais porque já está importado. Ok? O método é um método estático chamado showMessageDialog, Ah, eu que lembro. a gente aprendeu, não sei porquê, que coloca um nu aqui, mas agora a gente vai descobrir o porquê desse nu. Show. Ok? E aqui qual que é a mensagem? Resultado. Professor, eu ia perguntar se ele disparava illegal. É? Qual que ele dispara? Number format exception, se não me engano. Ok? Oi. Então, ó, agora se eu compilar e executar, então 45, 13, calcular, maoi, 58. Hã? Ok? Beleza? Muita treta justa. Tá, só um detalhe, ó. Ah, mas é porque você fazer o negativo do outro. Tá, então vamos lá. Parabéns pela sua lógica. Tá, então vamos lá. Ó. Seguindo. Se eu pegar essa tela e tirar ela de local, tava aqui, passei pra cá, e clicar em calcular de volta, a mensagem sempre vai aparecer aqui no centro. Por quê? Vocês supõem que ela tá aparecendo no centro por quê? Por conta do nu. A orientação. Ó, isso, vamos de volta. Sempre que você definir nu aqui, isso, mas os dois. Quando você definir nu, esse primeiro parâmetro, ele corresponde a qual janela você vai utilizar como referência para se centralizar. Se você não passar janela nenhuma, ele vai entender que o centro é a tela. Beleza? A mesma coisa vale para aquele set location relative to nu aqui, ó. Aqui. Beleza? Tá, mas eu não quero. Eu quero que caso eu mude a janela de local, então eu quero que se eu mudar ela para cá, porque se eu vou se eu tiver aqui e colocar 1345, ó, pode ver que ela fica centralizada. Só que se eu mexer, eu queria que ela continuasse centralizada com relação à minha janela. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar, em vez de nu, a referência da janela. Ok? Como que eu faço isso, então? Vamos lá. Aqui no meu ouvinte, eu vou criar um campo JFrame chamado janela. Já vou trocar aqui, beleza? Em vez de nu, janela. Agora eu vou aqui na interface gráfica, lá no meu objeto, além de passar os dois campos, o.janela igual o.janela igual, Qual que é o nome dele? não sei, janela. Beleza? Então vamos testar, ver se essa conversa bonita é verdade. Então, ó, 1345, beleza, centralizado. 1345, seguindo a janelinha. Entendido? Como que limpa mesmo? A gente vai ter que usar o 7 agora. A gente vai ver como vai limpar. Ok? Aí, a gente vai até 40, né? Beleza. Aí agora a Amanda quer que a gente coloque um outro campinho para mostrar o resultado no campo. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar mais um campinho aqui. Então vou aumentar o grid layout de quanto para quanto? De 3 para 4. Né? Beleza? De 3 para 4. Vou adicionar mais duas linhas aqui, antes dos botões. Então aqui está o primeiro botão. Janela.add, new JLabel. Resultado.
resultado 7. Janela.add, campo resultado, igual a new j text field. E agora, Amanda? O que eu faço? Você tem que pegar lá o resultado. Ó, ponto. Eu vou ter que mandar compartilhar essa minha variável resultado também lá, na verdade um objeto lá. Então, ó ponto, sei lá, C resultado igual a campo resultado. Isso. Agora aqui, Não. crio o C resultado, ok? Essa mensagem que a gente está mostrando aqui deixa de existir e eu tenho que mostrar o resultado lá no campo, ok? Então, C resultado, se para pegar o texto é get text, para configurar set text, beleza? Resultado. C, resultado, ok. Ok? Se fosse para limpar, set text com texto vazio. Tá, então só vou declarar aqui o outro campo que faltou. Oi. Volto. Campo resultado. Voltei. Esse aqui não compila ainda, mas tá perto. Porque o quê? Gente, é muito e-mail. Mas a sua pergunta é por que esse resultado? Por que esse nome esse resultado? Foi? Tá, então agora eu vou compilar, vai dar um... Quantos não ia? Por que ele não vai compilar? Porque o meu método setText, ele espera receber uma string, eu estou passando um inteiro. O método para converter qualquer coisa para string é string.valueOf, ok? Resultado. E aí, interface gráfica, 1345, calcular, maravilha. O teu tá mais perto da 45, volta na interface. Aqui. Parse. Depois vai na interface. Depois o quê? Vou. String.valueOf. Uhum. String é engraçado. Hum? Se eu colocasse resultado mais um espaço, já viraria uma string, né? Resultado. Aonde você fala? Aqui dentro mesmo? Não lá, quando Aqui. eu for passar pra... Ah, pra uma- aqui, né? É. Ó, a Bárbara perguntou o seguinte: se eu colocasse assim, ó, resultado mais resultado. Essa é uma outra possibilidade de você converter. Não, com parênteses que é do Não, é setText. Essa é uma outra possibilidade de você converter qualquer coisa para string. Se você concatenar qualquer coisa com uma string, o resultado final é uma string. Tá? Isso aqui é uma outra possibilidade também. Se não fechar suas aspas, então. Só as aspas também funcionam. É como se fosse uma string. É mais rápido, não é bonito, mas é mais rápido. É porque ele vai somar as duas coisas, né? Quando é soma com string, concatena vira tudo texto. Ok? Beleza? Tá, então tentem fazer o exercício lá do... Ah, sério? Sério? Do site, enquanto isso eu vou chamando vocês para mostrar as notas.